Semana agitada para quem gosta de equipamento novo. Tanto a Canon quanto a Fujifilm lançaram lentes e câmeras novas. A Canon lançou a 6D Mark II e a Fujifilm lançou, entre outras coisas, a Fujifilm X-T5. Então, vamos falar sobre essas duas câmeras aqui nesse vídeo. Bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, independente da câmera que tu está usando. Então, se tu gostar desse vídeo, depois eu vou deixar um link aqui na descrição para tu entrar e dar uma olhada no Método 20. Já faz 2 anos que a Canon lançou a R6 e a R5, as novas mirrorless da linha da Canon. Como eu já falo aqui no canal, os fabricantes de câmera estão começando a pegar a manha dos fabricantes de celular, certo? Que todo ano estão lançando celulares novos com upgrades cada vez menores, na verdade. E as câmeras estão indo para esse rumo também. Como eu já falei, a Canon R6, a gente está agora no lançamento da R2, a gente tem 2 anos entre essas duas câmeras. E sim, tem atualizações, tem upgrades que a gente vai falar em seguida, mas eles não são grandes upgrades. Talvez, depende o nicho que tu fotografa, o tipo de fotos que tu faz, elas podem te ajudar, mas também, dependendo do nicho de fotografia que tu tá, ou do tipo de foto que tu gosta de fazer, não vai fazer uma grande diferença tu comprar uma Canon R6, a versão 1, ou tu comprar a versão 2, certo? É essa que foi lançada agora. Inclusive, já falando em comprar, em preços, a Canon R6 Mark II ela vai estar em torno de $2.500. Então, $2.500 lá fora. Vamos ver quanto é que vai chegar aqui para nós, né, meros mortais. Mas vamos lá ao que interessa. A câmera ela ganhou um novo sensor. É um sensor que é completamente novo, feito para R6 Mark II. Não tem em nenhuma câmera ainda usado. Tem muita gente que estava falando que talvez ela pudesse ter o sensor da Canon R3, que é a câmera hoje em dia top de linha da Canon, né, das mirrorless, e estava imaginando que eles iam colocar esse sensor dentro da R6 Mark II, mas não aconteceu. Eles fizeram um sensor completamente novo, ele tem 24 megapixels ainda, então ele é praticamente um sensor novo, mas ele continua naquela faixa de 24 megapixels, o que para mim e para a grande maioria das pessoas já está mais do que suficiente. Olha, com 24 megapixels você consegue imprimir arquivos gigantescos, arquivos realmente muito grandes. E antes de eu falar as próximas especificações, a gente tem que entender qual é a concorrência dessa câmera, da R6 Mark II, né? Que é basicamente a Sony A7 IV. Então, são basicamente essas duas câmeras que estão concorrendo entre si. E já que a gente está falando de concorrência, a nova câmera da Canon, ela faz fotos em 12 frames por segundo, em contrário dos 10 frames por segundo da Sony, no obturador mecânico. E essa nova versão da Canon, ela está fazendo 40 frames por segundo no obturador eletrônico. Isso é praticamente mais do que vídeo, na verdade. Um vídeo tem 24, 30 frames por segundo, então tu conseguir tirar 40 fotos por segundo e para poder escolher aquele milésimo de segundo que realmente, se está fotografando esportes, ou está fotografando animais, ou qualquer coisa que seja, pode ser aquele diferencial entre uma foto meia boca e uma grande foto. A câmera também tem resistência à água e à poeira, certo? Não é que tu vá jogar a câmera dentro da piscina, mas se chover, se cair algum respingo d'água na câmera, se pegar alguma poeira, não tem problema, ela aguenta muito bem, são câmeras bem robustas. Afinal, já são $2.500, não tem como a Canon nos oferecer uma câmera muito fraca nesse ponto de preço, né? Questão de ergonomia da câmera. Ela é basicamente uma R6, não muda muito, tanto que o grip que vinha para R5 e para R6
tu ainda consegue utilizar nessa R6 Mark II. Agora, uma coisa que está todo mundo comentando é que o botão de liga e desliga, ele antes era na parte esquerda da câmera. Eu sei que eu estou com a Fuji, mas imagina, né? Era aqui nesse lado. Só que todo mundo pega a câmera com o botão direito. Então, ó, a Fuji tem o liga e desliga aqui. Então é só pegar a câmera e ligar e já está pronto para tirar foto. E a Canon não era assim. Agora ela resolveu colocar no lado direito, como a grande maioria dos fabricantes também. E no lado que antes era o liga-desliga, ficou o seletor de foto e vídeo, modo de foto e vídeo. A telinha da câmera, ela tem 3,6 milhões de pontos, que é padrão hoje em dia, certo? E ela, que nem essa aqui, ela tem aquela tela que gira, vai para o lado, tu consegue ter mais liberdade com ela para quem trabalha com vídeo ou para quem trabalha até com foto, ela ajuda bastante. Fotografar de lugares mais altos ou lugares mais baixos, sem precisar se agachar, esse tipo de coisa. Questão de bateria, ela tem uma duração que já não está incomodando mais, hoje as baterias não têm mais esse problema, então quem fotografa, praticamente fotografa o dia inteiro com uma bateria só, e quem faz vídeo talvez tenha que usar uma, no máximo duas, para fazer vídeos o dia inteiro também. Eu acho que não é grande preocupação aqui nesse quesito. E a câmera tem 2 slots de cartão de memória. Agora, uma grande diferença aqui, eu acho que aqui que está o pulo do gato dessa câmera, é a questão do foco, certo? Ele ficou um foco muito melhor, eles melhoraram o algoritmo do foco, eles melhoraram o rastreio, né? Aquele quando tu põe para focar em algum objeto e a câmera ela consegue rastrear aquele objeto, não importa se ele se mexa ou não no frame. E na verdade esse foco é o mesmo que está na Canon R7, que é o mesmo que vem da Canon R3, que é a top de linha para fotógrafos que vão fotografar a Copa do Mundo agora. A grande maioria tem a Canon R3. Para quem gosta de esportes, para quem gosta de fotojornalismo e precisa ter um foco, aquele foco muito avançado, agora a Canon R6 ela tem esse mesmo foco da Canon R3, que é a top de linha. E na questão de vídeo, certo? Que hoje em dia as câmeras praticamente elas têm que fazer as duas coisas bem. E tá aqui o outro pulo do gato também dessa câmera. Eu acho que vai fazer mais sentido para quem trabalha mais com vídeos do que para quem trabalha com fotos, esse upgrade. E no vídeo, a gente antes conseguia gravar em 4K 60 frames por segundo. A gente continua nessa frame rate, certo? A gente continua nos 60 FPS, só que antes a gente tinha um crop na hora de gravar. E agora eles conseguiram remover esse crop, então o que tu está vendo na tela na hora de fotografar e tu muda para o modo de vídeo, é exatamente aquilo que tu vai ver também quando tu for gravar um vídeo. Para quem gosta de slow motion, antes eram 120 quadros por segundo em 1080p, certo? Em Full HD, e agora está em 180 quadros por segundo. Então isso dá uma grande diferença, assim, naquelas filmagens em slow motion. Fica muito mais líquido, assim, não dá aquela travada, fica muito mais natural também, fica melhor. E uma outra grande adição para o vídeo é o false color, que ele vai te dizer, é como se fosse aquela zebrinha, certo, de antigamente, só que o false color ele é muito mais correto, ele é muito mais assertivo, então fica muito mais fácil de tu ver onde que está estourado na tua cena, onde que está mais exposto do que o normal e como tu pode chegar na exposição ideal. Com o false color fica muito mais fácil da gente regular a exposição. Então, só para terminar aqui a questão da Canon R6 Mark II, para quem que faz sentido fazer esse upgrade aí vindo da R6, ou se quem está comprando uma câmera nova, se vale mais a pena esperar um pouquinho, gastar um pouco menos de dinheiro na R6, ou já ir direto para a R6 Mark II. E, ao meu ver, eu acho que vale a pena para quem gosta de vídeos, para quem trabalha mais com vídeos, tinha aquela limitação de crop, certo? Que aquilo eu acho que atrapalha bastante na questão do vídeo. Para quem tem monitores externos e quer gravar numa resolução até maior, em 6K também é possível. Para quem trabalha com esportes, para quem trabalha
onde o foco é muito necessário, tu está sempre muito preciso no foco, eu acho que sim, vale a pena fazer o upgrade para essa nova atualização da câmera. E para quem está feliz já com a Mark I, no caso, em questão de fotografia, eu acho que não vai ter uma grande diferença de qualidade de imagem. É mais essa questão do foco mesmo e as frames por segundo a mais, certo? Então, realmente, só para quem gosta de fotografia de animal, fotografia de esporte, jornalismo, esse tipo de coisa. Então, é basicamente isso, certo? Agora vamos lá para a Fujifilm. Bom, e a Fujifilm lançou na quarta-feira, dia 2, dia de finados aqui no Brasil, a Fujifilm X-T5, que é a evolução da X-T4. Até alguns meses atrás, a X-T4 era a top de linha para fotografia e vídeo na linha da Fujifilm, né, de sensor cropado. E depois eles lançaram a XHS2, que ficou, ao meu ver, um nível acima da X-T4, e agora eles lançaram a X-T5, que, ao meu ver, ficou meio parelho com a XHS2. Então, o que tem de diferente na X-T4 para a X-T5, certo? A maior diferença para quem fotografa é o sensor. Então, a gente passa de 26 megapixels para 40 megapixels. É uma grande diferença. Eu acho que o pessoal vai notar, sim, um aumento de nitidez. Se usar o mesmo equipamento, né? Se colocar uma foto da X-T4 ao lado da X-T5, eu acho que sim, a gente vai ter um aumento de nitidez e resolução, com certeza, né? A gente vai conseguir imprimir fotos maiores, todo esse tipo de coisa que um sensor com mais megapixels, certo? Ele traz pra gente. Outra mudança também é a questão do ISO, que nas Fuji sempre foi o ISO base 160. E agora eles passaram para 125 o ISO base com a X-T5. Eles estão dizendo que conseguem agrupar melhor a luz e fizeram alguma maracutaia lá que agora eles conseguiram baixar o ISO. O que é uma coisa boa, porque a gente vai conseguir ter fotos com maior qualidade ainda quando a gente está usando um ISO mais baixo. Eles também melhoraram o foco automático. Hoje em dia, todos os fabricantes de câmera estão usando essas inteligências artificiais para fazer a câmera aprender a reconhecer certos objetos e já a hora que ele aparece na câmera, no teu visor, ele já foca naquele objeto. Então, por exemplo, tu pode dizer que tu quer priorizar automóveis na tua câmera. E aí, toda vez que aparecer um carro, uma moto, um trem, um avião, ele vai focar primeiro no automóvel. Ou se tu escolher um modo de autofoco para pessoas, ele vai focar só nas pessoas. E cada atualização das câmeras, esse foco automático está cada vez melhor. Eu tenho aqui a X-T20, é a minha primeira câmera da Fuji, certo? Eu já achava o foco dela incrível para a época, ainda acho, continuo usando essa câmera e gosto muito dela por ser uma câmera pequena, ela me dá uma excelente qualidade de imagem, mas o que eu quero dizer é que quando eu adquiri a X-T4, eu me impressionei com a qualidade do foco automático. E eu tenho certeza que a X-T5 vai ter um foco automático melhor ainda. Agora, algumas coisas que eu não gostei no lançamento da X-T5, que eu acho que poderiam ter colocado na câmera e eles não colocaram. Essa telinha, que hoje na X-T4 ela solta para o lado, certo? Tu consegue girar, tu consegue ajeitar ela do jeito que quiser para fotografar de baixo, para fotografar de cima, enfim. Eles tiraram e voltaram para esse estilo de tela, onde tu só tem isso aqui, certo? Tu só tem esse movimento, tu não consegue girar ela para o lado, tu consegue descolar ela de trás do sensor e é isso, certo? A única coisa que eles adicionaram é que tu consegue, em formato retrato, né? Tu consegue puxar ela aqui, mas eu acho que não vai fazer muita diferença. Então, essa é uma coisa que eu não gostei na X-T5. Eu acho que poderiam ter mantido a telinha aqui, essa que é mais fácil de mexer para quem trabalha sozinho, por exemplo, eu uso muito essa tela. E outra coisa que eu acho que eles poderiam ter mantido é o grip,
certo? Eles não estão mais oferecendo o grip. Então, eu gosto de usar o grip às vezes, porque, primeiro, ele me dá mais bateria, certo? Eu consigo adicionar mais 2 baterias na câmera, então eu fico o dia inteiro tranquilo usando. E se eu quiser depois tirar, eu consigo usar a câmera só com ela normal, sem o grip. Beleza, então a gente tem essa possibilidade, certo? Com a XT4, que agora com a XT5 não vai ter mais. Então, esse aqui é o leitor, né? É o engate do grip, né? Onde comunica o grip, que agora na XT5 não tem mais. Então não vai ter oportunidade de usar esse grip com a XT5. Enfim, isso é uma das coisas que eu acho que poderiam ter mantido. Não entendi o porquê deles tirarem o grip. Eu acho que se a pessoa quer ter a possibilidade, por que não? Mas essas são as coisas que eu não gostei, assim, que é a questão da tela e a questão do grip. Todo o resto, eu acho que são atualizações muito bem-vindas. Como sempre, a Fujifilm ela tem aquelas simulações dos filmes antigos, Acros, Velvia, Provia, enfim, vários que são já lendários, e ela está a cada câmera adicionando mais. Então na XT5 a gente tem mais algumas simulações de filme, dando destaque para o Nostalgic Neg, que é uma simulação de um filme bem antigo, da década de 50, 60, que é uma simulação de um filme mais antigo. Eu acho que dá aquele ar de foto antiga, fica bem legal. Mas é basicamente isso. Eu tenho mais propriedade para falar das câmeras da Fujifilm, porque eu sou usuário das câmeras, certo? Primeiro com a XT20, hoje em dia com a XT4, e em breve vão ter mais upgrades, mas por hora são essas aí. E uma coisa que eu acho muito legal na Fujifilm é que eles lançam a câmera top de linha. Por exemplo, quando eu adquiri a XT20, existia a XT2, certo? Então, a XT20 é basicamente o sensor da XT2, só que com um fator menor, né? Uma câmera menor, mas a qualidade de imagem é a mesma. E ela faz isso todos os anos. Eu espero que eles continuem fazendo isso com a XT5 e eles continuem a usar esse sensor já bem desenvolvido, a XT5, em câmeras menores, como no caso, se eles quiserem lançar a XT40, a XT50, a X Pro 4, enfim, a XE5, todas essas câmeras que vão ser lançadas ainda, né, que não tem data para lançar, mas é a sequência lógica das câmeras. Eu gostaria que eles usassem o mesmo sensor, eles continuassem fazendo isso ao longo dos anos, porque aí não é mais uma questão de qualidade de imagem. Tu vai ter sempre a mesma qualidade de imagem com as câmeras da Fujifilm. É mais uma questão de tamanho, de funções, de, enfim, estilo de câmera para escolher, certo? Então, basicamente isso. Eu tenho certeza que a XT5, quando chegar aqui no Brasil, ela vai ser uma ótima câmera, grande qualidade de imagem. A gente já tem aqui na XT4 uma ótima qualidade, mas eles vão com certeza colocar um nível acima, certo? O que é uma coisa boa. Normalmente quando chega uma câmera nova, a antiga ela tende a cair um pouco o preço. Então, para quem está querendo fazer o upgrade, tem a XT2, XT3, talvez valha a pena ir para a XT4 e aguardar mais um pouco na XT5. Enfim, é o que eu normalmente faço, certo? Mas no mais, é isso. Essas são as 2 novidades da semana de câmera, são grandes novidades. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu normalmente não faço muito vídeo de review de equipamento, de preview de equipamento, mas se tu gosta do tema, dá um like aqui no vídeo, me diz, escreve nos comentários qual câmera tu gostaria que eu falasse, algum lançamento, alguma marca em específico, mas dá um joinha e me diz se tu gosta desse tipo de conteúdo, mais voltado para equipamento, câmeras, lentes, esse tipo de coisa, tá? E como eu sempre falo, não é a câmera que vai fazer tu tirar grandes fotos. É preferível tu ter uma câmera de entrada bem antiga e dominar a fotografia, todos os aspectos da fotografia, do que tu ter a última geração de câmera, tu ter a R6 Mark II, tu ter a XT5
e não saber usar, não saber o fundamento da fotografia. E para isso, para te ensinar os fundamentos, como tirar boas fotos toda vez e com qualquer equipamento, dá uma olhada aqui no Método 20 Fotografia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para tu dar uma olhada. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!